nasci e morri ao mesmo tempo. Desde muito criança eu me sentia diferente, né? Só que eu não tinha a mínima noção do que era isso. E aí eu cresci numa família que é muito religiosa, pessoal do interior, bem assim, né? E eu sempre pensei que, no caso, né, eu seria lésbica e vim me importando assim, só que mesmo ao mesmo tempo sem conseguir se encaixar nisso. Eu sempre achava que era alguma coisa errada, eu não conseguia me ver como lésbica. E aí, quando eu saí do berço familiar, que eu saí do interior e vim assim pra capital e essas coisas todas, né, que eu comecei a ter informações sobre pessoas trans, comecei a conhecer outras pessoas trans. E aí foi quando eu busquei começar a estudar, porque eu passei um processo assim de quase 2 anos de aceitação, da minha aceitação, de estudar sobre gênero um pouco, entendeu? De entender as outras pessoas, porque antes disso, pela minha experiência de família religiosa e Deus mesmo, tipo, eu morei em um convento, né? Então aquilo pra mim era realmente pecado, era errado. E eu passei um bom tempo para conseguir me entender. E aí, quando eu fiz uma viagem, tipo assim, eu viajei pra França pela música, né? E aí foi um tempo que eu passei só, longe de todos os meus amigos e as pessoas que eu conhecia. E foi uma época, assim, de reflexão, né? E foi naquele momento, assim, que poxa, eu estou deixando de ser eu, de viver a minha essência, porque eu me preocupo com as pessoas que estão ao meu lado, que eu tenho medo que vão me negar, ou que, sei lá, entendeu? E aí foi um negócio assim muito louco, porque ninguém esperava, eu nunca tinha comentado isso com ninguém, embora isso estivesse dentro de mim, né? E de lá eu comecei a minha transição social. Do nada eu fui lá e mudei o meu Facebook, o meu nome do Facebook, né? Aí veio milhares de pessoas no meu inbox, por que esse nome, o que é isso, né? E aí, aos poucos, algumas pessoas eu nem respondi, eu deixei lá de stand-by, nem dei nem confiança. Algumas outras eu já fui tentando conversar aos poucos, porque Apolo é o deus da música, o deus da arte, né? E aí eu também tive a oportunidade de ir à Grécia, e aí, eu já gostava de mitologia, mas você estando no lugar e conhecendo as pessoas e conversando e tudo mais. E aí eu disse, não, esse nome me representa. E aí escolhi Apolo. E aí quando eu voltei, eu não falei isso pra ninguém, eu não conversei com poucas pessoas. E eu já voltei já atrás de conseguir me harmonizar. E aí foi quando eu bati com uma dificuldade, com a realidade, porque eu conheci outras pessoas trans lá na França, só que a realidade deles é totalmente diferente. Quando eu cheguei aqui, que eu fui atrás, não tinha um local específico para pudesse receber essas pessoas e dar esse suporte. E aí foi quando eu, nossa, e aí? Né? Aí foi quando eu conheci os meninos da associação, que era apenas um grupo do WhatsApp. E lá eles trocavam experiências, informações, etc, né? E aí foi quando eu comecei a conversar com eles, eles falaram, aqui no Ceará a gente não tem um ambulatório, a gente não tem um suporte, não tem nada, né? E aí, o que acontece com a maioria, com 99% dos meninos, a clandestinidade, né? E aí eu fui atrás disso. Só que eu fiz assim, eu primeiro tentei fazer os meus exames. Eu não fui lá dizer, eu sou trans, quero esse exame, não. Só cheguei assim com uma lista de exames e falei, eu queria saber se tá tudo bem comigo, faz muito tempo que eu não faço um check-up e tal. E aí eu falei que queria fazer todos aqueles exames, e aí o médico ainda passou, foi mais, e não sei o que. Aí eu fiz toda a bateria de exames pra saber se estava tudo bem comigo. E fui atrás de comprar no clandestino, os hormônios. E aí me bati com outra dificuldade, porque é muito caro. O preço dele na farmácia até que não é tão caro assim, é mais acessível, mas o preço no clandestino você vai pagar, por exemplo, uma caixa de Durateston na farmácia, ela custa entre 9 a 13 reais, o máximo que você vai pagar. Na época,
uma caixa de Durateston estava chegando a R$ 50, a R$ 40. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, aí eu vi uma coisa que a galera não comprava a caixa, comprava a receita falsificada. Quando a galera compra no clandestino, muitas vezes, além de você estar pagando caro, você corre um grande risco daquele produto ser adulterado, ser falsificado, e etc. Só que nesse processo, quando deu assim 2 meses que eu tinha tomado as primeiras doses, o pessoal da associação começou a receber uma ajuda assim de um dos médicos, que nem endócrino era ele, mas ele queria ajudar a gente e ele passou a nos atender. Eu levava os meus exames e aí ele via se estava tudo certinho, pelo menos, e receitava. Aí já foi assim, né? Foi muitos meninos que iniciaram junto comigo, né? Nesse início, os 3 primeiros meses, foi muito tranquilo, a gente não teve notícia de nada. Mas quando foi mais pra frente, assim, 6 meses, 7 meses, aí eu comecei a acompanhar um amigo que começou a sentir muita dor. Era nos rins, assim, entendeu? Essa região e tal. E aí ele começou a fazer exames e foi bem dificultoso, ele passou por agressões, assim, violência no posto, porque não respeitavam ele, trocaram os exames dele, porque o que acontece? Ele já com a aparência masculina, né, e ali o nome de registro. Aí ele tava lá na maca, né, e aí veio um médico, as enfermeiras, sei lá, e tem o prontuário, né. Aí chegou com o exame lá, com os resultados dos exames dele, e aí ela olhando a maca e tal, e era uma fulaninha de tal, e ali tinha um garoto, então não era dele. Aí acabaram que perderam os exames dele, por causa disso, dessa confusão. E aí ele teve que refazer os exames todos de novamente, né? E foi algumas dessas experiências. E esse garoto hoje, o problema dele foi tão grave nos rins e outras coisas que acarretaram também, que ele teve que parar. E ele parou, e ele entrou em depressão, ele tentou se suicidar, entendeu? E foi nessas experiências de estar junto com os meninos, que aos poucos eu fui me inserindo mais na associação e tomando a frente de algumas coisas, junto com o Caio e com vários outros meninos que ajudavam. E aí a gente foi tentando, tipo assim, orientar os garotos. Nós passamos a orientar para eles não fazendo clandestino, de ter paciência, que a gente precisava lutar pelas políticas públicas de saúde, né? Porque a gente não podia ficar assim, senão muitos meninos iam acabar morrendo com essas práticas, entendeu? E foi aí quando a gente começou a tomar esse pontapé com mais força, porque já existia, mas foi uma coisa assim que incentivou, entendeu? E a partir desse momento a gente começou atrás das DPUs, de tudo para fazer o movimento que era a criação do ambulatório.